E começou mais um encontro aqui no seu canal Matemática para Todos, professor Ed Mileto, para falar de matemática de um jeito suave, sereno e muito tranquilo. O assunto da aula de hoje vai ser geometria plana, polígonos regulares. Vamos falar de áreas, perímetros e muito mais. Então, sem mais, bora para o nosso encontro de hoje. Então, vamos entender primeiro a geometria aqui. A geometria é uma das coisas que tem muito conteúdo, muito assunto, muita coisa para se tratar. Hoje a gente vai tratar de áreas dos principais polígonos. O que são os polígonos? As figuras geométricas que a gente trabalha. Os nossos triângulos, os nossos quadradinhos, retângulos. Vamos trabalhar com esses carinhas aí. Vamos diferenciar área de perímetro, né? O que é área mesmo? Área, quando tu vai lá numa loja comprar um piso para revestir lá tua assoalho da tua casa lá, tu vai comprar algo que vai preencher aquilo ali. Então a área é o que? A área é a medida correspondente ao espaço interno daquele polígono. Ou seja, ó, tá aqui o teu espacinho, teu campinho ali, ó, aquela estrelinha ali, aquela figura geométrica tá ali. O que é a área? A área é o preenchimento desta estrelinha, certo? Isso é área. Todos os polígonos regulares e irregulares também têm a sua maneira de calcular a área de cada um deles, que a gente vai ver passo a passo hoje no nosso encontro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados da figura geométrica que a gente está vendo. É calculado através da soma de todas as medidas dos lados. Então tem uma figura aqui, ó, tem esse quadradinho aqui, 4 lados daquele quadradinho, ó. Seja no quadrado, seja em qualquer outra figura geométrica, a gente sempre calcula o perímetro somente somando todas as medidas dos lados. Quando vai falar numa pizza, por exemplo, as bordas da pizza é o nosso perímetro, certo? Essa é a diferença de área para perímetro. Resolvida essa ideia, trocar essa ideia aqui, bora ver as nossas figuras geométricas que a gente vai ver hoje. As figuras geométricas, a primeira que a gente conhece, que a gente fala bastante, o quadrado. Como é que é o quadrado mesmo? Todo mundo conhece o quadrado, as propriedades de um quadrado, né? Uma figura geométrica com 4 lados iguais e 4 ângulos internos de 90 graus, 4 ângulos retos, certo? O ângulo 90 graus a gente chama de ângulo reto. Como é que a gente calcula a área dele, ó? Pega um lado, multiplica pelo outro. Como os lados são iguais, vai ser lado vezes lado, que vai dar lado ao quadrado. Estou chamando aqui meu lado de A, então vai ser A ao quadrado, a medida da área desta figura geométrica. Perímetro. Quantos lados tem um quadrado? 4, né? Então a gente vai somar esses 4 lados. O lado estou chamando de A, então vai ser A mais A mais A mais A, 4 vezes. Então 4A é meu perímetro do meu quadrado. Tranquilinho, muito sereno, né? Então, ó, vamos ver um exercício aqui, ó. Uma tecla no teclado do computador com formato quadrado mede 10 milímetros de lado. Qual a área desta tecla? Então toca ali, ó, a área vai ser sempre o lado ao quadrado. Então lado ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100 milímetros quadrados. Quando eu estou multiplicando uma medida por outra, eu tenho que milímetros vezes milímetros vai ser milímetros ao quadrado, como a gente viu na aula de potências, hein? Se não tá com um pouco de dúvida nessa ideia de potências, vou deixar um linkzinho aqui em cima no vídeo aqui, ó, e aí tu dá uma olhadinha na aula de potências de radiação que já foi vista aqui no nosso canal, que vai ficar tudo suave, tudo tranquilinho, essa ideia aí, tá? Então, a área de um quadrado é o lado ao quadrado. E o perímetro desta figura vai ser 4 vezes o lado. O lado mede 10 milímetros, então vai ser 4 vezes 10, nós temos 40 milímetros, as dimensões desta tecla do meu teclado. Ok? Tranquilo, né? Bora pro segundo de hoje? Segundo de hoje. O que vai ser o segundo de hoje? O retângulo. O que é o retângulo? Todo mundo já conhece, né? O retângulo são 4 lados, não são 4 lados iguais, né? São 4 lados 2 a 2 paralelo. Então, ó, o de cima com o de baixo, eu tô chamando de base ali, ó. O de cima é igual o de baixo que eu tô chamando de base. E a altura aqui do lado é o mesmo do outro lado. Então, os lados paralelos sempre são iguais, ok? Então, como é que a gente calcula a área dele? A área vai ser a base vezes a altura, igual, né, a B vezes H.
O H aqui representa a altura. Poderia ser um A, mas fui colocado o H aqui porque a maioria dos livros usa como H. E a base a gente chama de B. Então, a área fica base vezes altura e eras isso. Perímetro, a gente vai ter o quê? Um perímetro a gente vai ter duas bases, né? A de cima e a de baixo. E vou ter duas alturas, a da esquerda, da direita e o da esquerda. Então eu vou ter 2Bs mais 2Hs. Essa vai ser o perímetro do retângulo. Bem tranquilo, bem sereno. Sempre relembrando, né? Perímetro, soma de todos os lados que a gente tem ali. Tenho 4 lados, 2 a 2 iguais. A terceira figura que eu trouxe para a nossa aula de hoje vai ser o losango. Losango, né? É um quadradinho no qual tu puxa os cantinhos assim e aí deixa uma diagonal um pouco maior que a outra. E aí a gente calcula a área de qualquer losango desta maneira aqui. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Lembrando que eu estou usando o D aqui, ó. D minúsculo é a diagonal menor, diagonal menorzinha do meu losango, e o D maiúsculo é a minha diagonal maior do meu losango. Sempre vou ter duas diagonais, uma maior e uma menor que a outra. Se as duas forem do mesmo tamanho, a gente está falando de um quadrado, beleza? Lembrando também que um losango tem os 4 lados iguais, igual a um quadrado, só que os ângulos internos não são todos de 90 graus. Se for de 90 graus, a gente está falando de um quadrado, beleza? Tranquilo? Quarta figura geométrica que eu trouxe aqui, ó. Paralelogramo. Paralelogramo é um retângulo no qual eu não tenho os ângulos de 90 graus. Um retângulo tem aquelas dimensões que a gente viu lá atrás, na figura anterior, e tem 4 ângulos de 90 graus lá dentro. Um paralelogramo são medidas iguais, as medidas paralelas são iguais, mas em dentro os ângulos internos não são de 90 graus. A gente pega ele, puxa um dos pontinhos, mantém a distância de cima igual ao de baixo, mas os ângulos internos não são de 90 graus. Como é que a gente calcula a área de um paralelogramo? A gente calcula assim, ó. Pega um lado, multiplica pelo outro e multiplica pelo seno do ângulo que está entre esses dois lados aí. Então eu tenho um lado A, lado B, e tem um ângulo entre eles, multiplica esses dois lados, vezes o seno que está entre eles ali, a gente calcula a área deste paralelogramo. Quinta figura da nossa aula de hoje. Quinta figura, um triângulo equilátero, muito famoso, muito conhecido aí quando vai se falar em questões de vestibular, em questões do Enem, muito famosinho aí o nosso triângulo equilátero. Triângulo equilátero é esse carinha aqui, ó, do qual tem as características de ter 3 lados iguais, ou seja, todos os lados do triângulo são todos iguais. E os ângulos internos também são iguais. Os 3 ângulos internos medem 60 graus. Então, o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais e ângulos internos também iguais. Como é que a gente calcula a área deste camarada? A gente calcula assim, ó. O lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Simples assim, né? Basta o teu lado, eleva o quadrado, multiplica pela raiz de 3, divide por 4. Está resolvido a área de um triângulo equilátero. Equilátero, hein? Sexta figura da nossa aula de hoje. O hexágono. O hexágono é um caso particular de triângulos equiláteros. Dentro de um hexágono, a gente tem 6 triângulos equiláteros lá dentro. Portanto, a área desta figurinha aí vai ser o quê? Vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero de lado A. Portanto, a formulazinha fica ali embaixo, ó. Tranquilo, sereno, né? A gente daqui a pouco vai ver alguns exercícios. Hoje a aula é só para a gente se familiarizar com os polígonos. No próximo encontro a gente só vai fazer exercício usando essas formulazinhas aí. Sétimo, figura geométrica, trapézio, né? O trapézio também bastante comum aí, bastante conhecido em questões de concurso. Definição de trapézio: dadas 2 retas paralelas, a gente liga esses lados aí, né? Tomadas 2 retas paralelas, a gente liga eles, a gente gera um trapézio, ok? Trapézio tem uma medida de baixo que eu chamo de base maior e tem uma de cima que eu chamo de base menor. Tem uma altura, a gente calcula a área dele por soma as bases, a base de baixo e a base de cima, ou a base maior mais a base menor, multiplica pela altura e divide por 2. É assim que a gente calcula a área de um trapézio. Próximo, figura número 8, o círculo, né? Círculo, circunferência, aparece toda em qualquer prova de concurso que tu venha a fazer
que tem a geometria lá na súmula dos conteúdos, sempre vai aparecer o círculo. E o círculo todo mundo já conhece, né? Uma medida importante do círculo é o raio, é uma medida que sai do centro e vai até a extremidade da minha circunferência, ou seja, vai até a bordinha da minha circunferência, essa medida de raio, e é através dela que a gente calcula a área e o perímetro de uma circunferência. A área vai ser π vezes o raio ao quadrado e o perímetro vai ser 2πr. Ficou ali abaixo ali, mas é 2πr o valor do perímetro da circunferência. Lembrando, perímetro somente a bordinha, área o preenchimento interno daquela figura geométrica. Tranquilo? Bora lá então. Vou pegar agora aqui meu celular e vamos fazer juntos aí uma questão. Vou pegar aqui meu celular, vou puxar ele para cá. Tá aqui meu celular, amarelinho, bonitinho. E vou ver aqui uma questão pra gente resolver. Ó. Aqui é a questão que apareceu no meu celular. Num trapézio isósceles, as bases medem 10 centímetros e 28 centímetros. Se a altura mede 14 centímetros, então a sua área é... Então, vamos puxar aquele trapézio lá de cima, aquele desenho já prontinho, vamos trazer ele para cá. Ó. Trazer ele para cá, ó. Vamos botar as medidas que está no problema e vamos tentar resolver. Num trapézio isósceles, as bases medem 10 centímetros, então 10 centímetros é menor que 28, certo? Então essa eu vou chamar de base menor, vou botar lá no meu desenho onde tem a basezinha menor, o comprimento menor. E os 28 vou botar lá embaixo, que é a minha outra base, ok? Tá aí minhas bases. E a altura ele diz que mede 14 centímetros, então joga ali, ó. 14 centímetros é a minha altura. Ó, lembrando que a altura é sempre perpendicular ao solo, né? Tem que girar um ângulo de 90 graus com a tua base. Ok? Tranquilo ali? Tá aí as nossas medidas. Agora o que eu vou fazer para resolver? Vou puxar lá de cima a fórmula para resolver isso aí, né? A gente está falando de um trapézio, puxa então a área de trapézio. Base maior mais base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Então tá ali, ó. Vamos substituir os valores agora e a gente vai chegar numa resposta, ó. 28 é uma base, a base maior. 10 é a base menor. Tanto faz se eu pegar 10 mais 28 ou 28 mais 10, tanto faz, porque é uma soma aqui. Vezes 14, que é a altura, dividido por 2. Vamos resolver primeiro os parênteses. Tá ali, ó. 28 mais 10... 38. 38 vezes 14 por 2. Agora aqui tu resolve do jeito que tu quiser. Tu tem multiplicação e divisão ao mesmo tempo. Tu escolhe. Tu pode escolher. Não sei se eu sabia, mas tu pode escolher. Pode multiplicar 38 vezes 14, ou tu pode escolher pegar o 38 e dividir por 2, ou 14 por 2. O que vocês acham que eu vou fazer? Eu faço a calculeira mais suave, mais serena, né, pessoal? Ali, ó. Em vez de multiplicar 38 por 14, eu vou pegar o 14... que é mais sereninho, e vou dividir por 2. 14 por 2, isso dá 7, ó. Fica assim, ó. 38 vezes 7. Agora eu não tenho o que fazer. Vou multiplicar 38 vezes 7. 38 vezes 7, 266. E vamos aqui voltar para o celular e vamos clicar aqui em ver a resposta e ver se a gente acertou. Olha ali, ó. Vamos clicar. O que que deu de resposta? Ó, o que que deu de resposta? Bingo, letra D. 266, 266 centímetros quadrados. É a área deste trapézio com as dimensões que foi dado no problema. Não é tranquilo, não é sereno? Tranquilinho, né, pessoal? No próximo encontro a gente vai ver só exercícios, só vamos usar essas formulazinhas aí que tu vai ver que é bem tranquilo e todo mundo consegue bombar muito tranquilo nessa parte de matemática e todas as outras partes de matemática. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aulinha de hoje, aqueles momentos curtinhos aí do teu dia que a gente vai ver pouquinha coisa de matemática, mas vai desenvolvendo várias coisas, vários assuntos, né? E não se esqueça daquele likezinho, se inscrever no canal, ativa o sininho, porque a gente sempre vai produzir vídeos aqui e a gente tem que ter aquela participação, né? Coloque nos comentários se vocês querem ver algum conteúdo, se vocês querem continuar alguma aula aí que a gente viu, ficou dúvida dentro da aula, coloque nos comentários aí que eu entro em contato com vocês e a gente fecha legal essas dúvidas aí. Então eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal, e até a próxima.